A mãe absolutamente louca do melhor amigo. Acordei com uma mensagem da mãe de um dos meus melhores amigos esta manhã. Algo como: pare de sair com meu filho porque vocês estão ficando fora até tarde, estudantes universitários durante o verão. Nós dois temos 23 anos, e ele está acordando às 15 horas todos os dias e não está fazendo o suficiente. Algum contexto: ele tirou um mês de folga do trabalho para mudar de casa e eu fui e ajudei, logo depois de voltar para minha cidade natal após meu último semestre na escola no exterior. Eu e alguns outros amigos em comum dele ajudamos a mover todos os móveis e seus pertences pessoais para um caminhão UAU para ajudá-los a se mudar. Resumindo, trabalhamos mais de 8 horas por dia ajudando-os a se mudar, porque a mãe dele queria literalmente que tudo fosse mudado, incluindo as portas do armário e cortinas, máquina de lavar, secadora e geladeira, e eles tinham 1 milhão de sacolas e móveis aleatórios. Depois daqueles longos dias de trabalho, saíamos à noite para fumar, conversar e apenas vibrar. E depois que ele terminava de se mudar, nós ocasionalmente nos encontrávamos tarde da noite depois que nossos deveres terminavam e saíamos para passear e fumar. Alguns dias voltávamos às 2, 3 da manhã, mas eram férias de verão e não jogávamos, deixando isso continuar por mais de uma semana, no máximo, já que seu hiato no trabalho terminaria e eu continuaria com meus esforços. Olhei para essas 2 semanas como meu período de férias pós-semestre, onde eu apenas fazia o que queria, em vez de beber ou ir a festas que acabamos de sair, ter boas conversas genuínas e ouvir música, mas já era tarde da noite, como mencionei antes. Então hoje eu acordei com a mãe dele me mandando uma mensagem me acusando de influenciá-lo a ficar fora até tarde e ir a festas, o que nós não fizemos, e ser um degenerado essencialmente que se eu não parasse de incomodá-lo, ela de encontrar minha mãe e tentar acabar com nossa amizade. Agora, para um pouco mais de contexto, ela é mãe solteira e também é mentalmente muito volátil por causa da minha experiência e das histórias que ele me conta sobre ela. Ela não tem medo de ser egoísta e gananciosa com todos, exceto ela e sua família, basicamente usando qualquer tática de manipulação para conseguir o que quer, se não o fizer, ela enlouquece. Basicamente, esta é a parte que fica picante, é quando eu respondi dizendo a ela que não íamos a festas, em vez de passear e sair sozinhos como bons amigos, apenas conversando e colocando o papo em dia. Eu também disse a ela, talvez eu tenha sido brutalmente honesto, que ela me acusar de fazer coisas ruins com seu filho é muito desrespeitoso e não é problema meu. Eu também disse a ela que ela deveria respeitar seu filho o suficiente para agir como um adulto e ter suas prioridades diretas, o que meu amigo faz na maior parte do tempo. Ele estava dando um tempo, pelo amor de Deus. Sua mãe só quer um estilo de vida perfeccionista e real e exige que ele faça merdas malucas. Encerrei a mensagem dizendo a ela para ser mais respeitosa e não envie essas mensagens para mim com falsas acusações e ameaças. Isso a fez enlouquecer. Ela basicamente fez um discurso retórico sobre como eu sou um ser humano terrível com má educação e como as crianças devem obedecer a seus pais, não importa o que aconteça, etc. E que ela ligaria, denunciaria a polícia sobre mim se eu mandasse uma mensagem. Ele ou ligou novamente, dizendo-me para sentir vergonha por falar com ela assim. Eu consultei minha namorada depois do fato e ela disse que eu poderia ter sido um pouco mais legal na maneira como transmiti aquela mensagem, como não ter sido tão brutalmente honesto e direto, mas eu disse a ela que tipo de pessoa a mãe dele é e ela entendeu. Sou uma pessoa muito gentil e empática com todos os meus amigos e familiares, mas não suporto pessoas desrespeitosas que não consideram nada ou ninguém fora de sua pequena realidade delirante. Não ataquei, mas simplesmente declarei a verdade. A pergunta que tenho para vocês é: fiz algo errado? O que isso fala sobre a personagem dela? Quero uma análise dessa situação e como devo agir como um adulto maduro. Só isso. Obrigado. Drama familiar tóxico. Quando voltei para casa depois da faculdade para morar com meu pai e minha avó,
Minha mãe de alguma forma descobriu que minha avó morava nos Estados Unidos. Para contextualizar, meus pais são divorciados e minha avó e minha mãe estão separadas. Desde então, periodicamente recebo perguntas de minha mãe sobre a situação de minha avó. Quando ela está saindo, e ela saiu. Por fim, deixei para ela uma pista de que minha avó partiria em março, apenas para ser perguntado em março se minha avó já havia partido. Na semana anterior, ela havia feito a mesma pergunta ao meu pai. Quando perguntado naquele momento, sugeri que ela ligasse para o número de telefone estrangeiro da minha avó, se ela quisesse. Depois que minha mãe ficou chateada e desligou na minha cara, troquei algumas longas mensagens de texto para tentar limpar o ar, embora sem sucesso. Neste Dia das Mães, nos falamos pela primeira vez desde o incidente. Ela atribuiu minha baixa autopercepção e falta de atenção a habilidades sociais fracas e autismo leve. Ela iniciou a discussão afirmando que eu poderia ficar chateado com o que ela disse e alegou que se sentiu atacada por minha sugestão. Ela também minimizou ou negou meu papel como terceiro e comparou a situação a perguntar aos colegas se o chefe está aqui. Então eu a lembrei de que, ao contrário de familiares distantes, os funcionários têm um relacionamento de trabalho ativo com seus chefes. Quando perguntei a ela como ela se sentia atacada, ela usou minha pergunta para provar seu ponto sobre minhas deficiências em habilidades sociais e as relacionou a uma conversa anterior sobre autismo leve. Ao repetir os pontos que afirmei no texto, aleguei que não queria me envolver como terceiro. Perguntas repetidas sobre a pessoa B são melhor dirigidas à pessoa B em vez da pessoa C, e é importante para mim encerrar os capítulos anteriores. Ela sentiu que eu poderia ter reformulado melhor minha resposta para evitar ser insensível. A pessoa A, minha mãe, e a pessoa B, minha avó, claramente não se dão bem, então minha mãe acreditava que não tinha motivos para ir até a vovó. Ela também não sabia que fazer uma pergunta tão simples resultaria no meu tipo de reação. Finalmente, para acelerar a conversa, minha mãe perguntou se eu me sentia desconfortável com sua pergunta. Quando concordei com ela, ela relatou meus sentimentos, a desonestidade rara de meu pai e as misteriosas personalidades de meu pai e de minha avó. Ela prometeu que não faria mais perguntas sobre minha família. Se eu desabafasse com ela novamente sobre o lado da família de meu pai, ela não seria uma ouvinte ativa. Minha mãe sentiu que havia uma desconexão em meus padrões de comportamento desde o momento em que comecei a desabafar até o momento em que parei de fazê-lo. Quando esclareci que chega um momento em que paramos de falar sobre determinado assunto, ela rebateu. A morte de alguém geralmente encerra uma discussão, ela alegou. Justo. Mas mesmo que um membro da família ainda esteja vivo, isso não significa que precisamos falar sobre essa pessoa. Eu absolutamente desprezei sua acusação de que o lado da família do meu pai estava tentando abrir uma brecha em nosso relacionamento. Tentei jogar limpo afirmando que ambos os lados da família querem que eu tenha um relacionamento melhor um com o outro. Onde você traçaria a linha entre estar atento e não assumir a responsabilidade pelos sentimentos de outras pessoas? Estou cansado de entrar em dramas familiares e tenho tentado encontrar maneiras de arrasar com minha mãe possessiva. Eu sei o que é preciso para embalá-la, mas é difícil manter distância dela quando já estamos distantes. Pensei em limitar o tempo de todos os telefonemas futuros, especialmente nos feriados. A verdade é que não quero vê-la novamente. No momento, estou apenas tentando dar a ela o que ela quer sem ter que visitá-la, como concordar com as sessões do Facetime. Que outras estratégias posso usar para fazer um rock cinza com ela? E com base no desenrolar da conversa, perdi a chance de responsabilizá-la? Nós dois concordamos que eu estava desconfortável, mas ela nunca assumiu qualquer responsabilidade por suas próprias ações. PS Tirei screenshot de nossas mensagens de texto. Percebi que meu pedido de desculpas e a aceitação da culpa por soar sarcástico alimentaram a ideia de que eu me tornei o perpetrador. Se eu quiser estabelecer limites melhores,
Devo expor os fatos com clareza.